programa em cartaz. Olá! A quinta-feira tem uma estreia nos cinemas. Costuma ser assim quando esse filme é da Marvel. E a estreia da semana é da Marvel. É a 34ª vez que o MCU, o universo cinematográfico compartilhado da Disney, coloca um longa-metragem nas telonas. Sim, porque agora Deadpool e Wolverine finalmente fazem parte do mesmo universo dos Vingadores. E o filme que, digamos, introduz a dupla tem justamente esse título, Deadpool e Wolverine. O filme pega o herói mais esculachado da Marvel em um momento de baixa, separado da agora ex-namorada Vanessa, trabalhando como vendedor de carros, longe da ação. Até que ele é avisado pela TVA, a agência que controla as linhas temporais, apresentada na série do Loki, de que o mundo dele vai acabar porque perdeu a sua âncora, o Wolverine, morto no final de Logan. Mas Deadpool decide desafiar esse destino trágico, percorrendo muitos mundos variantes para encontrar um Wolverine que ele possa trazer para salvar o seu mundo. Ninguém gosta de atrasos. Greves, ainda que muitas vezes necessárias, também são um transtorno. Mas às vezes tudo isso joga a favor. O público estava precisando de um refresco de Marvel. Estava precisando sentir saudades. Houve um respiro em 2020 por conta da pandemia, mas também por estratégia pós-Vingadores Ultimato e Homem-Aranha Longe de Casa. Mas de 2021 em diante, o ritmo foi forte. Só nos 3 anos, entre 2021 e 2023, saíram nada menos que 10 filmes e 12 temporadas de séries, com um total de 83 episódios. É muita coisa. E sejamos sinceros, de tudo isso, o que é realmente bom, realmente memorável? Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Guardiões da Galáxia 3, WandaVision. E olha que eu ainda gostei de Gavião Arqueiro, hein, que quase ninguém gosta. Mesmo assim, é muito pouco. E até isso, até essa má fase da Marvel, vira piada em Deadpool e Wolverine. Esse é o único longa-metragem programado para esse ano, mas não era para ser assim. O plano original era para que Capitão América, Admirável Mundo Novo e a nova versão de Blade saíssem ainda em 2024. Mas refilmagens e a greve dos atores e dos roteiristas atrasaram o calendário, o que acabou sendo benéfico para trazer esse refresco para a imagem da Marvel. 2024 acaba sendo o primeiro ano com um único filme do MCU desde 2012, quando saiu o primeiro Vingadores. Nos 8 meses que separam o último lançamento nos cinemas, as Marvels e esse novo filme, deu tempo de sentir saudades. E esse é um tempero importante para dar sabor para o prato. Não que ele não seja saboroso por si próprio. O filme é simplesmente uma delícia. Muito divertido, engraçado, surpreendente, ainda que não totalmente imprevisível. A enorme lista de alvos da zoeira inclui também a Fox, histórico estúdio de cinema, uma instituição hollywoodiana que produziu nos últimos 25 anos os filmes dos X-Men, as produções solo do Wolverine, a trilogia Blade e os 3 longas de 2 versões do Quarteto Fantástico. Principalmente a primeira trilogia dos X-Men teve um papel fundamental na consolidação dos super-heróis no cinema. E hoje, pro bem ou pro mal, é impensável imaginar o cinema sem os super-heróis. E a Fox produziu também os 2 primeiros filmes do Deadpool, antes de ser comprada pela Disney em 2018. E como 9 anos antes o Mickey Mouse já tinha comprado a própria Marvel Studios, ela ficou dona de tudo isso, né? O Mickey Mouse ficou dono de tudo isso. Assim começava a espera do público para ver quando tudo isso seria misturado. A integração começou timidamente na cena pós-créditos de As Marvels e acelera agora em Deadpool e Wolverine. Isso fica claro nas participações especiais surpresa. Isso é algo que eu tenho criticado faz tempo. Não as participações em si, que eu até acho bacanas, mas é mais o peso que os fãs dão para elas. E o quanto a Marvel utiliza isso para manipular o fandom. É a ditadura das cenas pós-créditos que faz as pessoas ficarem sempre focadas demais no que vem aí no futuro e deixando passar problemas do presente. Só que, especificamente em Deadpool e Wolverine, essas participações funcionam muito melhor, porque elas têm a função primordial de divertir e não de apontar caminhos. E pode acreditar, nesse filme elas são muitas.
É aquela metralhadora de referências para matar do coração os nerds que dão valor para esse recurso. Essas participações vão desde a fazendo a até o sumido voltando como passando pela chocante aparição do fazendo uma das versões do Wolverine. Mas o mais inesperado e engraçado é o só que ao contrário do que todo mundo imagina, ele não faz o ele aparece como em uma cena que faz o cinema todo cair na gargalhada. Para os fãs dos quadrinhos, um dos momentos mais aguardados é a aparição de Wolverine com o uniforme original, o colã amarelo e azul. Para mim, que nunca fui muito fã de ler quadrinhos, nunca li muito, mas assistia ao desenho dos anos 90, né, o desenho dos X-Men dos anos 90, isso tem zero significado. Meu apego ao uniforme original é absolutamente nenhum. Aliás, eu entendo e concordo totalmente com a decisão criativa de usar um uniforme preto para o Wolverine nos filmes da Fox. Naquele momento, foi muito importante isso. E de mais a mais, eu acho que combina muito mais com a sisudez do personagem do que um colã colorido. Sem falar que em 2024 já passou da hora de os fãs dos quadrinhos entenderem que o gibi é uma mídia completamente diferente do cinema e que o que funciona em uma muitas vezes não funciona na outra e que adaptações são necessárias. Como diria o outro, papel aceita tudo. Já o cinema, por mais fantasia que seja, precisa ter algum nível de compromisso com a realidade. Por exemplo, a certa altura, o Wolverine veste, além do uniforme, também a máscara clássica dos quadrinhos e dos desenhos animados. E deu para ouvir alguns marmanjos tendo faniquitos no cinema por causa disso. É engraçado, mas é mais triste do que engraçado. Mas, de novo, o nível de galhofa de um filme do Deadpool permite que tudo isso conviva harmônica e anarquicamente. Para encerrar essa parte das participações especiais, só faltou mesmo falar do... Mas como o próprio Deadpool brinca, acabou com todo o orçamento. Além da saudade, outro tempero fundamental é a química entre os protagonistas. Se é assim em uma comédia romântica, por que não seria em uma buddy comedy? Hugh Jackman e Ryan Reynolds e seus respectivos personagens parecem feitos um para o outro. É aquele caso, né, dos personagens antagônicos que se complementam. Mas claro que, por serem antagônicos e para atender o desejo dos fãs, eles saem na mão. E aí é sangue para todo lado. Aliás, o filme é violentíssimo, o que ao lado dos palavrões e das referências a sexo e drogas, ajudam a justificar a classificação indicativa 18 anos. É a primeira produção do MCU permitida só para maiores de idade, e é algo que reduz o potencial de bilheteria do filme, mas é coerente com os personagens. Agora há pouco eu falei sobre as versões do Wolverine, e são várias das diferentes realidades. Não tantas quanto as versões do Deadpool, que incluem até uma feminina interpretada pela... Mas, ao contrário dos boatos, não tem a... Mas são várias versões do Wolverine. Inclusive é curioso que hoje os fãs reclamam que os antigos filmes dos X-Men desrespeitaram o uniforme original do personagem, mas eu não me lembro de ninguém reclamando da questão da altura. Porque nos quadrinhos o Wolverine é um baixinho de 1,60 m, enquanto na vida real o Hugh Jackman é um armário de 1,91 m. Uma das versões desse novo filme tem o Hugh Jackman encolhido digitalmente para se adequar ao padrão dos quadrinhos. É muito engraçado por si só e a reação do Deadpool deixa ainda mais engraçado. O equilíbrio entre os personagens faz desse filme uma continuação, tanto dos dois filmes anteriores do Deadpool quanto de Logan. Claro que fica esse incômodo de que o final triste e respeitoso de Logan se perde por conta de uma continuação. Claro também que tem toda a explicação do multiverso e tal. Mesmo assim, me incomoda, porque é algo que tira o peso dramático. Mas, mais uma vez, menos mal que isso acontece em uma produção do Deadpool, porque ele mesmo brinca com isso no começo do filme, quando ele fala: como fazer isso de uma forma respeitosa? Eu te respondo: não vamos fazer de uma forma respeitosa. O Hugh Jackman, interpretando pela 10ª vez o Carcaju, até discorda. Diz que o que acontece nesse novo filme não tem interferência nenhuma no que acontece no Logan, que uma coisa é uma coisa e que outra coisa é outra coisa.
e que ele até explicou tudo isso para o James Mangold, diretor do Logan, e que o James Mangold entendeu e aprovou. Mas também, se não aprovasse, que diferença ia fazer? O Hugh Jackman já estava convencido a participar e já estava com o cheque no bolso. Aliás, ele conta que aceitou e que passou por cima do agente dele, que não estava nem sabendo. Foi ele que comunicou ao agente de que ele já estava comprometido com o filme. Mas, por falar em diretor, quem comanda Deadpool e Wolverine é Shawn Levy, um estreante nesse universo todo, mas não um desconhecido para os protagonistas. Ele já tinha trabalhado com o Ryan Reynolds em Free Guy e em O Projeto Adam, e com o Hugh Jackman em Gigantes de Aço e em Uma Noite no Museu 3. Essa familiaridade ajuda a criar um bom ambiente de trabalho. Sem falar que com esse currículo, o diretor está mais do que acostumado a trabalhar nos típicos produtos hollywoodianos, que não dão espaço para um tratamento mais autoral. O que quer dizer que ele é plenamente capaz de entregar o serviço sem ficar no caminho do que precisa acontecer. Dito isso, o clímax do filme, o embate com a boa vilã Cassandra Nova, irmã do professor Xavier, interpretada por Emma Corrin, é um pouco decepcionante e sem imaginação. Mas quando o filme chega nesse ponto, o jogo já está ganho, a plateia já está entregue. Ainda antes da inevitável e inevitavelmente divertida cena pós-créditos, a coitada da Fox, tão zoada no início da exibição, é tratada com muito respeito, em uma emocionante montagem durante os créditos finais, mostrando cenas dos seus filmes e principalmente dos bastidores, com direito até a trechos de entrevistas antigas com Hugh Jackman e Ryan Reynolds. É uma homenagem bonita e que funciona como um fechamento de caixão para o estúdio que nos deu ótimos filmes e outros nem tanto. Mas, ainda antes dessa homenagem, tem o epílogo, que é o que termina de posicionar esse filme em relação ao MCU. E a dúvida não é totalmente esclarecida. Como integrar o Deadpool a esse universo? Com o Wolverine e os X-Men é mais fácil, são coisas meio parecidas, ainda que o MCU tenha mais a característica de aventuras leves, enquanto os X-Men têm um contexto social mais profundo, dramático, mas é totalmente conciliável. Só que o Deadpool é um animal bastante diferente, um nível e estilo de comédia que é distante do que a gente acostumou a ver no MCU. O Deadpool é um personagem consciente de estar em um filme, que trabalha muito com a metalinguagem e com a chamada quebra da quarta parede. Certamente, essa integração vai passar pelo multiverso, como passou até aqui nesse filme, mas ainda precisamos de mais respostas. Só que para isso, vamos ter que esperar. E enquanto isso, vamos curtir o engraçadíssimo Deadpool e Wolverine, que está nos cinemas com classificação indicativa, como eu disse, 18 anos, e duração de 2 horas e 12 minutos. Antes de ir embora, aquele lembrete. Inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube. Você ajuda bastante a gente e ainda fica por dentro das novidades do cinema. A gente se vê por aqui. Tchau! Programa em cartaz.